Lula anuncia a sua volta antecipada ao Brasil, mas mesmo assim cumprirá a agenda e fará uma reunião com Biden sobre as questões trabalhistas mundiais e com o Zelensky com alguns temas um pouco polêmicos. Lembrando que ontem mesmo o Zelensky não aplaudiu nada do que o Lula falou no seu discurso de abertura da ONU. Nagorno-Karabakh tem o seu processo de cessar-fogo garantido, mas alguns pontos polêmicos, como a não luta da Armênia para garantir a autonomia ou a anexação do território, e também a morte de um soldado russo por tropas do Azerbaijão. O que isso vai causar, hein? Putin garante, pessoal, sua primeira visita oficial a outro país desde que foi condenado pelo TBI, Tribunal Penal Internacional, como um criminoso de guerra. E também, galera, para finalizar, fazer uma análise bem minuciosa aqui sobre as possibilidades de vitória da Ucrânia. A BBC ela fez todo um especial colocando alguns dados específicos que eu vou relatar aqui para vocês. Vou pegar algumas fontes também de terceiros, né, fontes de fora, para complementar esse estudo da BBC e falar se existe uma chance. Lembrando, pessoal, que hoje mesmo a gente teve declarações fortíssimas de senadores, deputados e até mesmo do Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, garantindo que o Zelensky não é congressista dos Estados Unidos, que ele não tem moral para exigir alguma coisa do país e que, inclusive, ele quer uma prestação de contas da Ucrânia. Ou seja, o repasse de verbas não está nada garantido. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, segue lá que eu sempre posto notícias e tal. E também, se você quiser ter acesso ao curso completinho de Geografia, Geopolítica, Atualidades, link na descrição, tá baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó, que hoje o vídeo tá tenso aí. A gente teve, pessoal, primeiro, né, a notícia que o Lula ele vai antecipar a sua agenda e vai voltar ao Brasil mais cedo. Alguns falam que é por questões políticas internas, algumas disputas de ministérios, enfim. Outros falam que é por questão de saúde, alguns planos relacionados principalmente ao seu quadril. Galera, de verdade, especulações à parte, né, não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas ele vai ter uma reunião bilateral com Biden e aí já tá bem claro, tá? A pauta vai ser pelo trabalho. Inclusive, os dois, eles assinaram um documento chamado de Coalizão Global pelo Trabalho, em que eles pedem foco total nos trabalhadores. Esse é o momento dos sindicatos. Eles falam da importância dos sindicatos para a manutenção das garantias trabalhistas, contra as flexibilizações do mercado de trabalho. Lembrando que, claro, né, o PT, Partido dos Trabalhadores, tem uma ligação muito forte com a causa trabalhista, com a causa sindical, e isso é um nicho que o Biden também está querendo aumentar um pouco a sua popularidade. Reforço para vocês, as montadoras americanas estão em greve, os sindicatos, grande parte, não apoiam o Biden, mesmo o Biden sendo mais à esquerda do que é o Partido Republicano, então ele está querendo galgar popularidade nesse nicho, tá? Então, essa carta ela vai pleitear, dentre outras coisas, o fim da flexibilização do trabalho, a defesa, segundo eles, né, dos motoristas ou trabalhadores por aplicativo e por aí vai. Vale lembrar, pessoal, que outra crítica que os dois fazem é a ascensão do que eles chamam de extrema-direita. Segundo eles, tá? Algumas pessoas com discurso antipolítica, com discurso muito populista, com soluções fáceis para problemas complexos, aumentaram muito a sua popularidade e isso está causando um prejuízo à classe trabalhadora, segundo eles. E, inclusive, que é uma certa contradição, também segundo o próprio discurso dos dois, porque sempre a classe trabalhadora, a classe mais pobre, esteve galgada mais em quem defendia os sindicatos, ao movimento mais de esquerda, mas isso é um movimento que vem mudando politicamente nos últimos anos, com o que eles chamam de extrema-direita, galgando mais popularidade frente aos trabalhadores. Então vai ser um discurso de defesa dos trabalhadores, segundo o que eles consideram como defesa, e também uma crítica à direita mundial, principalmente, claro, americana e brasileira. Depois, o Lula vai se encontrar com o Zelensky, e lembrando, pessoal, que o clima está um pouco tenso, tá? E aqui olha que importante, né? Só por que tá tenso? Acho que é um pouco de falha também da maneira como o Brasil conduziu as suas declarações geopolíticas internacionais. Muito enfáticas. Eu sempre falo, pessoal, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Você dá declarações muito fortes, às vezes não repercute bem, nem com seu inimigo e também não te ajuda tanto com seu amigo. A política, né? Tipo Índia e Turquia, meio em cima do muro, uma hora eu tô de cada lado. Pô, é o melhor dos mundos, geopoliticamente falando. E nesse caso, a África do Sul, pra mim, galera, foi assim, rainha, né? Porque o Ramaphosa
que faz parte dos BRICS, óbvio que não queria comprar uma briga com o Putin, né? A Rússia é um importante aliado da África do Sul. Só que receber o Putin na cúpula dos BRICS significaria romper com o Tribunal Penal Internacional. Então Ramaphosa deu todo um jeito de dar algumas indiretas pro Putin, não venha, tal. Cara, a Rússia acabou participando à distância. Não se indispôs com a Rússia e não se indispôs também com o Ocidente. Hoje o Zelensky, por exemplo, ele recebeu o Ramaphosa para fazer uma reunião bilateral. E temos a reunião com o Lula. O Lula já falou, né? Olha, a gente vai conversar sobre os problemas que ele quiser conversar comigo, falando sobre qual seria o tema, né, dessa possível discussão. Segundo as fontes do Itamaraty garantem, o que a Ucrânia vai querer é que o Brasil seja um importante apoio geopolítico, liderando a América do Sul para que apoie mais os ucranianos, coisa que não está acontecendo, salvo raríssimas exceções, como Borit, Lakalipol, e que também repasse alguns tipos de equipamentos, munições e armas para a Ucrânia. Pessoal, eu duvido das duas coisas, tá? Não acho que o Brasil vai querer quebrar a sua posição diplomática de não aplicação de sanções, de condenação à Rússia, e muito menos que vá repassar algum tipo de armamento ou equipamento para os ucranianos. O Brasil garante que não se envolve diretamente no conflito. Já o Brasil, aparentemente, vai querer tentar convencer o Zelensky a tentar fazer uma espécie de acordo de paz, uma cúpula de paz. Como que a gente vai conseguir estabelecer esse clube da paz? Só que, claro, o Zelensky já garantiu umas 35 milhões de vezes que ele só vai falar em processo de paz quando a Rússia tiver tirado, de fato, todas as suas tropas do território ucraniano, o que era a Ucrânia, claro, antes da invasão russa. Então, assim, professor, você acha que é um bom momento para fazer essa reunião? Não sei, tá? Em março, os dois tiveram uma reunião, mas foi uma reunião à distância por telefone. Aí, em maio, teve a cúpula do G7, em que o Brasil foi convidado. E ficou aquele clima meio estranho. Quando o Zelensky entrou na sala, o Lula tava meio coçando a cabeça. Pô, não viu que o Zelensky estava aqui. Aí, os dois marcaram horário, mas teve um problema de agenda. E o Zelensky já criticou várias vezes declarações do Lula, né? Então, acho que o clima tá meio tenso. Confesso que estou um pouco receoso, do que possa sair dessa reunião. Assim que sair, galera, claro que terá atualizações aqui no canal. Beleza? Outra notícia importante, eu falei para vocês ontem, né, que o Azerbaijão ele começou uma operação para a restauração da ordem constitucional em Nagorno-Karabakh, segundo o que os azeres consideram que é isso, claro. Só que eles alegam que o principal motivo do início dessa operação de ataque com drones turcos foi uma resposta à morte de 6 pessoas, incluindo 4 policiais, por explosão de 2 minas terrestres, que ou os armênios que moram em Nagorno-Karabakh ou os armênios que apoiam Nagorno-Karabakh teriam colocado para a morte desses policiais ou desses civis dos azeres, né, do Azerbaijão. Aí o Azerbaijão restaurou. Cara, lembrando que é muita inocência achar que isso tenha causado algum tipo de, né, foi por causa disso. Não, claro que não foi, né? A gente tem um contexto muito maior da Rússia fragilizada em relação a um possível apoio à CSTO, uma organização militar em que Armênia e Rússia fazem parte. O próprio primeiro-ministro da Armênia, tá? Desde o começo do ano, galera, ele vem garantindo. A gente não sabe se Nagorno-Karabakh vai continuar pertencendo a gente e tal. Cara, vem praticamente abrindo mão. Isso é uma coisa que o Putin até fala. Olha, a Armênia tá reclamando que a gente não tá apoiando eles como devia. Mas convenhamos que o primeiro-ministro, desde o começo do ano, fala que praticamente reconheceu que Nagorno-Karabakh é de fato um território dos azeres. A gente teve, pessoal, de 92 a 94, a Armênia partindo para cima daquele território, que é um enclave mesmo, né, de armênios, no meio do Azerbaijão, lembrando que isso foi feito durante a época da União Soviética, quase no esquema de dividir para conquistar. O Stalin, né, ele foi muito habilidoso, entre aspas, nisso, misturando etnias, misturando culturas, para ver mesmo confusões e enfraquecer os governos locais e facilitar o governo central soviético, é fato que isso aconteceu, e Nagorno-Karabakh é um desses expoentes, assim como existe também na Geórgia e em outros pontos da antiga União Soviética, tá? Então é um território ali de armênios no meio do Azerbaijão. Em 94, eles conseguiram parcialmente a sua independência, o Azerbaijão foi obrigado, né, a reconhecer não como independente, mas como um território com um pouco mais de independência. Só que a gente teve, pessoal, em 2020, ataques aconteceram, os azeres conseguiram reconquistar parte dos territórios, e agora com a Turquia apoiando, e também com a falta de apoio da Rússia, e com as próprias declarações do primeiro-ministro, os azeres começaram novos ataques. Esse cessar-fogo que foi anunciado hoje, para vocês terem uma noção, o primeiro-ministro da Armênia, ele nem participou das negociações. Aparentemente foram as tropas russas que estavam ali estabelecidas, os armênios que de fato vivem em Nagorno-Karabakh e o Aliyev, né? Ou seja, a liderança do Azerbaijão. Então, assim, a Armênia praticamente abriu mão desses territórios.
O cessar-fogo já foi estabelecido, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pelos indicativos, Nagorno-Karabakh deve voltar, se não integralmente, praticamente integralmente, ao território dos azeres. Vale lembrar, pessoal, que o Azerbaijão, desde dezembro do ano passado, ele bloqueou a única rota da Armênia para a região. E isso fez, né, que é como se chama de laquim, né? Isso causou uma espécie de escassez de alimentos, de munições, de suprimentos, enfim, o que enfraqueceu ainda mais o território de Nagorno-Karabakh. Então, para você que defende que Nagorno-Karabakh é independente ou pertence aos armênios, muito possivelmente isso não deve acontecer. Vale lembrar que a gente teve, nos ataques que os azeres fizeram, aparentemente a morte de um soldado russo. Quais consequências isso trarão? Convenhamos que é muito difícil saber, mas eu não acho que a Rússia compraria agora uma briga com o Azerbaijão, que, lembrando, pessoal, é um importante aliado da Turquia, membro da OTAN e relativamente membro da Rússia, não sei se compraria a briga nesse momento, e também o Azerbaijão fornece gás natural para o Ocidente. Convenhamos que um momento de tensão geopolítica por conta do gás, justamente pelos russos, não sei, né, se a Rússia comprar uma briga com o Azerbaijão nesse momento seria a melhor alternativa, vai? Vamos colocar assim. Putin, galera, garantiu pela primeira vez, vai viajar para fora da Rússia. Na verdade, né, aí fica um pouco polêmico, porque o Putin foi a Mariupol. Mariupol é da Rússia ou é da Ucrânia invadido pelos russos? É uma questão polêmica, tá? Mas desde que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, considerou Putin como um criminoso de guerra, ele não foi para fora do país. O Kim Jong-un veio para o território, algumas reuniões também com outros chefes de Estado foram na Rússia. Ah, professor, mas ele prometeu que vai visitar a Coreia do Norte. Prometeu. Mas só aquela promessa meio, na volta a gente vê, hein? Quando tiver condições propícias, eu prometo que eu faço uma visita à Coreia do Norte. Agora a China não. Vai fazer uma visita oficial à China em outubro. Lembrando, pessoal, que a China não é signatária do TPI, do Tribunal Penal Internacional, então não considera o Putin como um criminoso de guerra, tá? Então, depois do Putin se ausentar na reunião dos BRICS, na reunião do G20, na cúpula na Assembleia da ONU, por exemplo, acho que uma presença aí presencial, ótima, né? Presença presencial, vai ser importante para reforço do Putin, geopoliticamente falando. E agora, pessoal, uma análise um pouco mais analítica, vamos colocar assim, sobre a possível chance de vitória dos ucranianos. Eu estou fazendo isso com base em algumas declarações dos ucranianos, numa reportagem da BBC e também algumas mídias extras aí, tá? Principalmente pró-Rússia, falando sobre quais são os movimentos. Porque pegar aqui, né? Se a gente pega a mídia ocidental, galera, vai ser uma narrativa, a mídia russa vai ser outra completamente diferente, né? A BBC, pessoal, ela fez uma reportagem especial sobre como que a Ucrânia está se virando nessa sua contraofensiva. E deixou bem claro, primeiro eu vou tentar analisar com vocês se existe a chance de vitória. Pessoal, eu diria que sim, embora seja difícil. E quais são as dificuldades para essa vitória? Até o momento, segundo a reportagem da BBC, a Ucrânia está se postando em 3 frentes principais, sendo que a que ela teve a principal significativo avanço foi justamente em direção a Melitopol, quebrando as linhas em Kherson, conseguindo avançar em direção a Rombotini e chegando em direção a Verbov. O grande objetivo, segundo a Ucrânia, segundo, né, a BBC, seria chegar até Tokmak, porque chegando em Tokmak, a artilharia ucraniana já conseguiria fazer ataques longas distâncias a rodovias e a ferrovias da Crimeia e a pontos da Crimeia. E, cara, querendo ou não, isso dá uma vantagem estratégica muito grande para os ucranianos, mesmo que seja para fazer uma eventual negociação. Poxa, se não fizer acordo de paz, a gente faz ataques aqui estruturais, quebra suas linhas de abastecimento, enfim, né? Então, segundo a BBC, o grande objetivo dos ucranianos nesse atual momento da contraofensiva é conseguir chegar até Tokmak para conseguir o avanço sensível e estratégico de possivelmente atacar a Crimeia. Ou não atacar, mas ter a capacidade e habilidade de atacar para conseguir negociar em maior pé de igualdade com os russos. O que de fato é uma questão interessante. Mas, em contraposição, existem algumas dificuldades. Segundo a BBC, o longo tempo que a Rússia teve para se preparar, colocando trincheiras, tanques, bunkers, campos minados, os dentes de dragão. Inclusive, a Rússia faz questão de sempre compartilhar aquela imagem do Challenger 2, que era um tanque super importante, né, fornecido pelo Ocidente, que foi simplesmente destruído pelas linhas de defesa russas. Então, a Ucrânia, até o momento, ela conseguiu só 10% do caminho que ela teria para chegar até Melitopol. É muito pouco nesse longo período de contraofensiva. Outra dificuldade está acerca da questão climática. A gente está falando, pessoal, de um momento em que daqui a pouco vai começar o período mais chuvoso e depois o período de neve ali no leste europeu.
convenhamos que fazer... E assim, não é daqui a pouco questão de um mês, menos de um mês, tá? E aí vai virar um baita lamaçal, vai virar uma baita neve e vai dificultar ainda mais os avanços dos ucranianos. Ah, professor, mas eles podem fazer ataques a longa distância. Podem mesmo, né? Mas por enquanto só tem o Storm Shadow, a gente não tem outros equipamentos, não chegaram por enquanto, mas podem chegar, claro, no futuro próximo, né? Inclusive eles até reforçam isso, no futuro próximo. O Abrams, o F-16, galera, vai chegar possivelmente, mas a Rússia, ela consegue combater também esses equipamentos, principalmente com o que eles estão chamando de guerra eletrônica, mandando sinais que os ucranianos, para os ucranianos dificultar a conexão com drones e tal, né? Então os equipamentos, pessoal, de controle remoto, vamos colocar assim, eles têm dificuldade em avançar no campo de batalha. Então a grande dificuldade dos ucranianos está conseguindo fazer abrir caminho suficientemente grande para que as tropas e os tanques consigam avançar sem passar por essas minas, por essas trincheiras, por esses dentes de dragão, tá? Vai lembrar, pessoal, também que a gente tem outras dificuldades. Por exemplo, a questão do financiamento. A gente sabe que os Estados Unidos e o Ocidente mesmo estão um pouco reticentes em continuar financiando os ucranianos. E não foi só da boca para fora isso. A gente teve hoje, por exemplo, um cara chamado de Byron Ronalds, que é um congressista dos Estados Unidos, que ele falou que não adianta a Ucrânia vir pedir dinheiro nesse momento, porque não há recursos disponíveis. Segundo ele, os Estados Unidos hoje está com déficit de aproximadamente 2 trilhões de dólares e não há espaço para financiamento frente a um conflito que não é um conflito diretamente dos Estados Unidos. Lembrando que a OTAN não faz parte da organização, a Ucrânia, né, não faz parte da OTAN. Outro ponto, o próprio Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, ele vai se reunir com o Zelensky, só que ele falou, olha, as condições aqui elas estão bem claras, tá? O Zelensky, ele foi eleito para o nosso Congresso, ele é o nosso presidente, eu tenho várias perguntas para ele. Cadê o dinheiro que a gente já gastou com a nossa contraofensiva? Lembrando que o Zelensky mesmo, ele demitiu o ministro da Defesa, demitiu 6 vice-ministros e tem como ver com um país que é atolado em escândalos de corrupção. A Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perdendo para os russos. Então, principalmente os republicanos, eles estão muito reticentes em continuar essa ajuda pela crise econômica, eles adotam medidas de mais austeridade e também porque não sabem exatamente para onde estão indo os recursos. Inclusive colocou, existe algum plano para a vitória? E não sou eu, Kevin McCarthy, quero saber. É o público dos Estados Unidos, é a população americana. Existe algum plano para a vitória da Ucrânia? Dando a garantia que o Zelensky não vai conseguir exigir nada. Que os Estados Unidos, nesse momento, tá? A Casa Branca, ela pediu 24 milhões de dólares adicionais, que, galera, é nada frente aos 100 bilhões que os Estados Unidos já forneceu desde o início dos conflitos, e mesmo isso, os Estados Unidos não está tão confiante em fornecer para os ucranianos. Então, Zelensky vai ter que batalhar muito para convencer os Estados Unidos a continuar financiando a sua guerra, tá? Vai lembrar, pessoal, que o próprio G7, por exemplo, ele colocou que as esperanças de acabarem a guerra rápida elas são muito pequenas. Segundo a decisão do G7, que fizeram uma cúpula à parte ali dentro da ONU. A guerra ela deve durar pelo menos de 6 a 7 anos. Será que os Estados Unidos, o Ocidente, vai ter um fôlego tão grande para continuar mandando munições, armamentos, enfim, para sustento dessa guerra da Ucrânia? Vai lembrar, pessoal, também que a gente teve muitas baixas da Ucrânia, o que dificulta também. A Ucrânia é um país muito menos populoso do que a Rússia. E a OTAN não está mandando, pelo menos não oficialmente, tropas para combate. E querendo ou não, você precisa de tropas de combate. A Rússia tem um exército de reserva muito mais significativo que os ucranianos. Então aqui, pessoal, de novo, não é questão de torcida, não é questão de nada, é uma questão de análise, tá? A Ucrânia, ela vai ter que tomar Tokmak para conseguir uma posição estratégica. E aí talvez tentar negociar um acordo de paz para que a Rússia não venha a perder, enfim, ou tentar convencer em pé de igualdade. Se chegar até o final desse próximo mês, com os campos completamente encharcados, inundados, sem um avanço mais significativo da Ucrânia, não sei, mesmo com a promessa de F-16, de Abrams e outros equipamentos, se haverá um fôlego ou haverá vontade política com governos, galera, que estão muito mais preocupados com questões internas do que com questões externas, de continuar ajudando os ucranianos. E você, galera, o que pensa? Existe chance de vitória para a Ucrânia? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.